Bom, estou tendo o prazer aqui de receber hoje um dos grandes apresentadores da TV brasileira, que apresenta um programa que hoje é consagrado no Brasil inteiro, Balanço Geral. Grande amigo Reinaldo Gotino, como é que você está, meu irmão? Oi, Júnior, tudo bem? Prazer falar com você, prazer participar aqui do seu canal. E a comunicação nos trouxe aí uma amizade, né? Muito bacana. Você sabe que eu fiquei fã do seu trabalho aí pelas entrevistas que você faz. Para mim é uma honra estar participando aqui do seu programa. Eu não canso de agradecer você pelo espaço, por você estar colocando lá o Rap 77 toda hora lá no Balanço Geral. É bom ter esse reconhecimento, porque muita gente pergunta, quando vê o programa em vários, né, no Globo.com, Ana Patrícia Kogut, não sei o quê, no TV Fama, o pessoal pergunta, pô, isso é o quê? Assessoria? O quê? Vocês que mandam? Eu falo, não, cara, isso é uma coisa que realmente veio com a credibilidade do projeto e tal. Então, pô, fico muito feliz, cara, de verdade, com o espaço aí que você tem dado pra gente. Pô, e tá sendo essencial aí pro... Porque a gente fala de famosos lá, a gente fala das celebridades, tem a nossa editoria de celebridades, tem um espaço ali forte, e a gente só seleciona o que tem de melhor no dia. E muitas vezes a nossa produção, tem o Danilo Carvalho, que é o nosso produtor, ele fala, né? Ele fala, olha, tem um material hoje aqui nesse canal que tem isso, isso, isso. E aí, pô, calhou de você ter conseguido emplacar várias entrevistas interessantes. E entrevistar é uma arte, né? E você tem feito isso com muito brilhantismo, extrair do entrevistado o que tem de melhor, novidades, porque tem muita gente que já deu muitas entrevistas, mas você conseguir tirar isso, né, do entrevistado é importante. Pô, isso é legal demais ouvir isso. Ó, eu vou terminar o assunto Rap 77, porque a gente não está aqui para falar do programa, estamos para falar de você, mas só para terminar o seguinte, o propósito disso nunca foi ser entrevista, né, Gotino? O negócio era um formato de podcast, mas com vídeo, né, com as pessoas estando aqui. E é claro que o Zoom, hoje você consegue ainda fazer de uma maneira, parece que você está aqui na minha frente, mas você sabe que quando a pessoa está do teu lado é outra coisa. E é impressionante a quantidade de pessoas que me escreve e que me... Hoje mesmo um escreveu lá, falando da Galisteu, no post dela, dizendo assim, é sempre bacana você ouvir assim, pô, fulano, eu vi a entrevista dele, a melhor entrevista que eu já vi dele ou dela na vida foi contigo. Que as pessoas com a vontade. Pô, isso não tem preço, meu irmão, não tem preço mesmo. É uma coisa assim que... Legal. Sabe? Não sei nem explicar. É isso, cara. É a mais pura verdade. Você está de parabéns aí com a tua equipe, com a tua produção, conseguindo grandes entrevistados, só nome de peso mesmo, e conseguindo extrair coisas relevantes. Pô, você fez uma outro dia com o Raul Gazola. Nossa o cara senhora. contando que os caras iam explodir a delegacia, isso aí tá dando repercussão até hoje. Não, tá tendo uma outra matéria, eu acho que até eu não sei se é da Record, estão fazendo uma outra entrevista aí com ele para falar sobre isso, porque o negócio deu bastante exposição, falou muito. Ele, eu vi lá, os seguidores dele aumentou pra caramba, falei, pô, que bom, né, que ajudou. Mas Legal. vem cá, falando em convidado de peso, eu tô com um aqui que esse é pesado de nome, né, tá? Reinaldo Gotino. Pô, você, cara, você tá fazendo um sucesso absurdo, você já conseguiu, tá quase destruindo outras emissoras, tá acabando com o programa de TV dos outros. Você não pode fazer essas maldades, não, cara. Destruiu o video show, pô? Que história é essa? Pô, cara, eu acho que eu tô mais pesado de peso mesmo, viu, cara? Eu tô precisando emagrecer. Mas olha, isso que você falou, cara, e é legal porque eu tô me sentindo super à vontade aqui com você. Pô, trouxe até uma tacinha de vinho. Pô, isso é ótimo, eu tô com água. É assim, a gente faz um trabalho lá muito bacana e a gente conseguiu criar um ambiente para trazer as pessoas para assistirem a gente no período da tarde, o pessoal almoçar assistindo TV, e a gente fala dos mais variados assuntos. Quem ganha com isso, cara, é o telespectador, cara, porque hoje a gente, querendo ou não, o nosso principal concorrente é a Globo, né? Uhum. E você vê a Globo colocando na sessão da tarde só blockbuster, só filme top. Então, isso é muito legal. Quem ganha é o telespectador, cara. O cara quer assistir os Smurfs, Toy Story, o cara vai assistir Velozes e Furiosos, sei lá. Mas, assim, é muito legal a gente ver a concorrência se mexendo por nossa causa. E a gente está trabalhando todo dia para conseguir alcançar as pessoas e o resultado tem sido muito bom. Pô, eu vou te falar que numa escala muito menor, 1000 vezes menor que a sua, mas é engraçado que quando a gente começou a fazer esse estúdio, esse formato aqui, não sei se você reparou, quando eu te mandei no WhatsApp,
A quantidade que eu tô vendo agora de gente com quadro em volta, com sala de estar, com televisão, é um negócio... Isso tem algum motivo, tem. Influencia. Influencia. Mas depois, eu vou voltar para o balanço geral daqui a pouco, mas eu não sabia, juro por Deus, cara, não sabia do teu lado palmeirense, dessa coisa, porque eu tava vendo a tua live com o Edmundo, eu tomei um susto, você falando do Álvaro, do meu amigo lá do Álvaro, aí eu escrevi para ele, falei, peraí, cara, Álvaro ele tá falando de você? Porque quando eu fui ver Palmeiras e Guarani lá ano passado, ele que me ajudou lá, me botou no camarote e tudo, então eu sei que ele tem essa relação lá. Eu não sabia que que tinha essa coisa com Palmeiras, não, cara. Não, cara, o Álvaro é uma pessoa maravilhosa, um cara incrível, é um irmão, eu sou padrinho de casamento dele. O Álvaro é um brother aqui, assim, pessoa maravilhosa. E eu tenho uma ligação com o Palmeiras desde criança e eu cresci com o Palmeiras na fila, né? Eu só fui ver o Palmeiras campeão a primeira vez, eu tinha 16 anos. Quer dizer, então eu sei o que é sofrer por futebol. E aí, cara, eu casei, eu fui morar em frente ao Palmeiras, eu assisti o jogo do prédio ali, do apartamento, levava todo mundo para assistir o jogo na minha casa. Aí depois construíram o Allianz Parque, fecharam. Aí eu fiquei sócio do clube e minha paixão foi crescendo. Hoje eu sou conselheiro do Palmeiras também. Eu tenho um envolvimento legal com o clube, assim, é uma paixão, adoro frequentar o clube. Sábado de manhã estou lá, agora não por conta da pandemia, mas aquele futebol, aquela resenha, aquele bate-papo depois do jogo, isso é bem legal. A família toda palmeirense, não é? Família, todo mundo palmeirense. Cara, família palmeirense toda, cara, do meu lado, do lado da minha esposa, então a gente não teve nenhum problema aí, não teve nenhum traíra na história. Não, eu adoro Palmeiras, eu vou te falar, logicamente, porque eu, apesar de ser filho do Zico, mas você sabe, o pessoal sabe do meu carinho, do amor pelo Guarani, e o Palmeiras é nosso cliente fiel, entendeu? Toda vez que o Guarani precisa ganhar de alguém, a gente pega o Palmeiras e, ó... Você sabe que na minha certidão de nascimento está o Luxemburgo, né? O Luxemburgo é testemunha do meu nascimento. Ah, que legal, não sabia. E o teu time, o time dele do Palmeiras, que foi o melhor, talvez o melhor que você viu, né? Aquele do Miller, Rivaldo, só teve uma derrota, né? Você sabe contra quem foi, né? Você lembra, né? O Palmeiras de 96, né? Isso. O Palmeiras dos 100 gols. Só teve uma derrota. Maravilhoso. O Luxemburgo fez grandes trabalhos no Palmeiras. Foi. Eu acho que ele é um técnico que merece aí todos os elogios. Aí você fala do Zico, né? Eu acho que hoje Palmeiras e Flamengo é, sem dúvida, a grande rivalidade do futebol. Embora exista uma diferença aí entre os times, eu acho que o Flamengo está um pouco melhor, porque o Flamengo está num começo de trabalho e o Palmeiras já está no final dessa geração de jogadores. Mas eu acho que Palmeiras e Flamengo se tornou a grande rivalidade. Para você ter uma ideia, você vai para o Rio de Janeiro hoje, Palmeiras e Vasco tem uma parceria. Sim. E a torcida do Flamengo tem uma bronca hoje aí da torcida do Palmeiras, coisa de torcida. E aqui em São Paulo a mesma coisa. Eu fui no clube uma vez com a camisa do Milan, um torcedor veio me falar lá na porta, falou, você tá com a camisa vermelha e preta? Porque eu falei, cara, isso aqui é a camisa do Milan, você tá louco? O cara falou, vermelho e preto é que Flamengo, hein? Eu falei, fica quieto, você tá louco? Não, mas, rapaz, do Milan. A torcida do Flamengo nunca fez música para um time de fora do Rio. No máximo Atlético Mineiro, mas assim, não tem... E agora a do Palmeiras não tem Mundial, aquela da Copinha. A torcida do Flamengo adora agora acabar com a do Palmeiras por causa dessa rivalidade que você está falando. Essa é a rivalidade dos dois clubes que estão brigando pelos títulos aí, né? E eu acho muito legal isso. O grande esquema era montado para ser Corinthians e Flamengo, você sabe, né? Os caras queriam transformar isso aqui num Barcelona e Real Madrid. Mas no futebol brasileiro não dá, cara. O Brasil tem as oscilações dos clubes, o Cruzeiro estourou, depois caiu. Agora o Atlético Mineiro está bem, vai ganhar uns títulos aí na sequência, daqui a pouco cai de volta, o Palmeiras está super bem, o Flamengo a mesma história. O Brasil não tem espaço para dois clubes apenas. O Brasil é muito maior, tem muito time pesado, time grande. Não, a gente é do tempo que, eram 12, 13 brigando pelo título, né, cara? Quando você começava o campeonato. Hoje tá pior com essa. E assim é legal. Mas com esses pontos corridos aí eu não gosto, cara. Eu não gosto, vou te falar. Eu acho que a gente tem que ver o futebol como entretenimento. Entretenimento, sabe? Como a NBA é assim, como o futebol americano. Cara, justo, não é justo? Concordo. Sabe? O time que ficava em oitavo classificava pensando que podia ser campeão. Entendeu? É por isso que as Copas estão ganhando espaço, né? Claro. Você vê Copa Libertadores, Copa do Brasil,
Champions? Todo campeonato, toda competição agora que tem final, semifinal, começou a crescer de um jeito... eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem que pensar nisso, nos playoffs. Aí. Quem conhece você hoje do Balanço Geral e vê você lá, não imagina do teu passado todo de repórter esportivo, de participar de mesa redonda e tudo. Aí para quem a gente fala, é mesmo, trabalhava com ele. Porque você cobriu muitos eventos esportivos, você ia para jogo de noite, fazia de tudo, né, cara? Cara, eu larguei o jornalismo esportivo justamente por isso, cara. Eu cansei, porque, cara, trabalhar com esporte é muito complicado, muito difícil. Você trabalhar onde os outros se divertem não é fácil. Então, eu comecei no jornalismo esportivo, eu trabalhei na TV Gazeta em São Paulo, que tem uma tradição no esporte, tem o Gazeta Esportivo, o Mesa Redonda, trabalhei com a Avalone, Chico Lang, Flávio Prado. Mas, cara, você trabalhar quarta-noite, quinta-noite, sábado à tarde, domingo à noite, você chegar antes no jogo, pré-jogo, faz o pós-jogo, aí chega uma hora que você não aguenta, né? Cansa. Eu saí do esporte justamente por isso. Eu adorava trabalhar com esporte. Eu sou um fã de esporte, assim, uma coisa... não só futebol, mas outras modalidades esportivas também. Acompanho NBA, NFL, acompanho tudo. Mas... trabalhar com futebol é complicado, é difícil, chega uma hora que cansa. Mas a hora que você está, Gotino, você está falando do ponto de vista do jornalista, em que você é cansativo, mas você não é cobrado. Essa era a minha defesa de ser jogador de futebol, que eu dizia, vocês estão de sacanagem comigo quando vocês falam que jogador não trabalha. Você fica de segunda a sexta tendo que correr para... O cansaço físico é muito pior que o mental, porque é físico. Só que quando chega no final de semana... Você tem que ir lá, a parte mais importante do teu trabalho é no final de semana para alegrar ou deixar puto quem trabalhou de segunda a sexta só. Que vai lá para te xingar depois. E aí, na segunda-feira, tu é xingado por todo mundo, entendeu? É interessante. Eu acompanho o Palmeiras em algumas viagens, assim, eu sei bem o que é internamente. Cara, não é fácil vida de jogador de futebol, velhão. Uma solidão do caramba, você ficar num hotel... E aí você fala, mas o cara fica num hotel, numa boa, que não sei o quê. Cara, tudo bem, você fazer isso uma vez, duas vezes, você realizar isso a tua vida profissional toda, né? Porque tem gente que acha que é bagunça, que é zoeira. Cara, é uma estrutura, é uma organização, é um comprometimento com o horário, com a alimentação. Negócio muito, muito interessante, né? Eu tive essa oportunidade de vivenciar isso nos últimos tempos aí com o Palmeiras. Acompanhei o Palmeiras com a delegação para um jogo com o Vasco em São Januário. É muito interessante, cara. Você começa a ver o futebol de uma outra maneira, cara. Não tem o cara que fez corpo mole, o cara que entregou jogo. Não existe isso. O que existe é um comprometimento, mas tem dia que nada dá certo. Eu fui num jogo uma vez que o cara que era o herói no primeiro tempo, virou o vilão no segundo tempo, o cara fez um gol contra. Nem fala. Então, o futebol tem essas coisas interessantes aí. E outra, né, Gotinho? Para cada um Palmeiras e um Corinthians, um São Paulo, o cara ganha 500 mil por mês, ganha 1 milhão. Meu amigo, você tem noção que em São Paulo, só no estado de São Paulo, tem mais de 100 e poucos times? Quer dizer... Você acha que o 15 de Piracicaba que tinha, 15 de Jaú, Novo Horizonte, sei lá, São Bento, o pessoal da terceira divisão... Cara, esses caras não ganham, muitos, né, naqueles times de terceira divisão, não ganham nada, cara. O cara fica ralando pra caramba. Então, assim, imagina, multiplica isso pelos estados do Brasil, né? Para cada, sei lá quantos, 50 mil jogadores, um vai ganhar 500 mil, 1 milhão, né? Então é uma vida braba, né, cara? Não, exatamente. São pouquíssimos os jogadores que ganham um salário acima de 15 mil reais. Estou falando de 15 mil reais, que no Brasil seria um bom salário até. Mas são pouquíssimos jogadores que ganham isso, jogadores de poucos times. Então, é realmente complicado, cara. Tem muita gente que está assistindo a gente agora e não vai concordar, não tem problema. Pode discordar, pode pensar diferente. Mas, cara, você vê a vida dos caras ali, a solidão do caramba... porque não é só uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, viaja um dia antes, volta um dia depois, joga, e isso acaba tomando a semana toda do cara. Chega uma hora que isso aí deve encher o saco. Você nasceu em 77 também, né? Você é igual a mim, né? 77? Eu sou 7/7 de 77. Porra, tá no Rap 77, é por isso que você tá... O meu número de sorte é 7 e eu nasci em 77.
Você sabe que o meu pai, quando eu nasci, ele pegou toda a grana dele e foi no Jockey. 7/7/77, ele pegou todo o dinheiro no banco, foi no Jockey e apostou tudo no cavalo número 7. Você acredita nisso? Eu acredito. Já vimos uma pegadinha depois. O que vai? Ganhou ou perdeu? Não, chegou em 7º. Boa, mandou bem. Essa me lembra o meu amigo falando que passou em Copacabana, ele viu um apartamento, ele falou, sabe aquela cobertura ali, cara? 5 milhões, sei lá. O cara babaca não me vendeu por causa de 15 mil reais. Eu falei, você tá de sacanagem. Por causa de 15 mil eu não tive essa cobertura. Eu falei, por quê? Ele falou, eu só tinha 15 mil, o cara que os outros 2 milhões e 900 mil eu não tinha. Essa é boa. Não, tem aquela que é assim, você vê, o cara viu a Ferrari, aí passou com um amigo, viu a Ferrari com um estofado branco dentro. O cara falou, tá vendo essa Ferrari aí? Dá uma olhada no estofado, ó. Eu não comprei por causa dos bancos. O cara falou, por causa dos bancos? Os bancos que não me emprestaram dinheiro para eu comprar, velho. Eu queria muito. Então, deixa eu voltar aqui, ó. A nossa idade, sabe por que eu parei do 77? Porque a gente com 43 hoje que eu tô fazendo, eu faço evento. Eu faço agora apresentando, igual você está fazendo. Nós podemos estar com 65 anos e nós vamos estar fazendo isso aqui. O artista, com 70 anos, vai ter uma parte na novela que ele é o senhor e tal. O jogador de futebol, cara, o atleta passou de 30 e pouco, né? É o cara velho. Então, se ele não se preparar... Meu pai sempre fala que o atleta tem 2 mortes. A primeira morte é quando para de jogar. Porque se o cara não se preparar, bicho, o cara enlouquece, né, cara? É verdade, você tem total razão. O jogador de futebol, ele tem data de validade, né? Ele tem 20 anos de carreira no máximo. É cada vez mais exigente aí o futebol. E é estranho você pensar que um profissional com um pouco mais de 30 anos já está depois em casa aposentado. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele aqui, um grande jogador, que inclusive fez muito sucesso jogando no futebol do Rio de Janeiro. E o cara, ele tá com 40 e poucos anos aí, nossa idade e tal, e já tá aposentado. E pro cara é complicado isso, né? Porque hoje o cara tá bem de grana até, mas o cara queria estar na ativa, o cara queria estar trabalhando. E profissionalmente ele já não pode mais, ele vai ter que buscar outros caminhos aí. É porque psicologicamente o cara se sente um velho, cara. É engraçado isso. Então, como eu parei com 26, hoje eu tenho a noção de que não é isso, cara. Nós estamos bem, mas o cara é difícil mesmo. Agora, me fala você algumas das suas coberturas do mundo esportivo primeiro, porque eu vi que você estava lá na apresentação do Kaká. Qual foram as que você mais lembra, assim, com você fala, cara, não acredito que eu fiz isso, que eu estava lá. Bom, você falou aí do Kaká, né? Essa foi uma cobertura muito legal. O Kaká é um amigo pessoal e eu tive a oportunidade de participar da apresentação dele no Santiago Bernabéu para mais de 50 mil pessoas. Quando você vai ver do seu lado, está sentado o Di Stéfano, um negócio maluco ali que aconteceu na época. Kaká se apresenta à torcida do Real Madrid de forma oficial. Uma pena que depois ele acabou não explodindo no Real como ele explodiu no Milan. Mas, cara, eu tenho várias coberturas interessantes. A Olimpíada do Rio de Janeiro foi uma cobertura muito bacana que eu pude participar. Eu participei dos Jogos Paralímpicos, né? Na época falava Jogos Paraolímpicos, em 2004 em Atenas, na Grécia. Meu pai estava lá nesse daí, ele foi embaixador desse negócio de Atenas. Foi bem legal. Muito bacana. Eu cobri pela CBN muitos anos a Fórmula 1, cara. Foi muito legal pela Rádio CBN, Sistema Globo de Rádio. Trabalhei lá 6 anos, né? Tive também uma participação no meio esportivo e cobri muito clube de futebol, muita final de campeonato. Uma narração que eu fiz que foi legal, os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, em 2011, foi uma cobertura também muito especial. Foi a primeira vez que eu fui de titular, como narrador, assim. Foi e o time da Record em 2011 era muito legal. Tinha Romário, Oscar Schmidt, o Xuxa da natação, a Paula do basquete. Um timaço que a Record tinha para essa cobertura aí. Foi um evento muito legal, porque você acaba criando uma amizade com esse pessoal todo aí que você carrega para o resto da vida. Você sabe que eu estou falando com você agora, a nossa gravação está sendo agora de tarde, daqui a pouco vai para o ar o programa meu com o Oscar Schmidt. Você acabou de falar do Oscar Schmidt, vai entrar o programa no ar com ele. Cara, o Oscar é um cara perfeccionista hoje, inclusive. Ele era jogando
E ele é trabalhando, ele se prepara demais para os jogos, para as palestras que ele faz. Meu vizinho aqui, o grande Oscar, figura maravilhosa. E é um cara assim, o Kobe Bryant, o pai dele jogou com o Oscar. Então, o Kobe era fã do Oscar. O Oscar me contou uma história uma vez, não sei se ele contou no seu programa, com o Maradona. O Maradona saiu detonando no Napoli, arrebentando, o melhor jogador do mundo e tal. Aí o Maradona sai para ir ver o Oscar Schmidt jogar na Itália, numa cidade lá. Daqui a pouco chega o Maradona e fala, Oscar! E aí o Oscar olha, é o Maradona querendo tirar uma foto, tá? Isso é muito legal. Aliás, antes eu mostrei aqui para você o quadro do Maradona que tem aqui, né, cara? O Maradona era um cara maravilhoso, veio no meu Jogo das Estrelas aqui, adorava ele. Agora, eu não posso deixar passar que você falou Fórmula 1, eu te mostrei o quadro do Senna aqui que ele assinou para mim, mas eu fiz um programa com o Nelson Piquet que foi assim, incrível. E vocês, cara, eu tomei um susto, porque 2 dias depois começaram a me bombardear. Júnior, tá no balanço geral, tá dando uma confusão. Eu falei, pelo amor de Deus, confusão, o que houve, cara? Lá vem esse cara, Aí tava lá, aí me mandaram o vídeo, Piquet contra a Senna. Eu falei, puta merda, mas olha, foi uma repercussão impressionante. Vocês que causaram isso. Cara, mas o Piquet falou coisas para você, assim, impressionantes. É o Piquet sendo o Piquet, mas só você para conseguir extrair isso dele nessa altura do campeonato, você conseguir trazer essa rivalidade, porque, poxa, o Senna morreu, isso já faz muito tempo, a gente achou que o Piquet vinha leve. Pô, o Piquet falou coisas assim, de temas bem pesados, né? Falou sobre questão sexual, falou sobre filho, sobre a mulher que o Senna apresentava como esposa dele e o Piquet falando diferente. Cara, deu uma maior repercussão isso no Brasil inteiro, né? Foi. Verdade, você lembrou agora, foi aqui que o Piquet falou isso. Não, foi. Então, mas assim, aí vai um elogio ao Piquet. Eu sempre fui fã de Senna, eu sempre fui time Senna. Uhum. Mas a gente tem que tirar o chapéu pro Piquet, pro jeito que o Piquet fala, né? Porque, assim, hoje tá muito chato, né? Tanto no futebol, seu pai foi jogador. Os caras entravam no campo, faziam matéria, iam na tua casa, faziam reportagem. Nossa. Hoje a assessoria blinda tudo, proíbe tudo, não pode mais nada, não tem mais ninguém falando a real. Isso é muito comum a gente ver nos Estados Unidos. Os caras falam mesmo, provocam mesmo. E aí quando a gente tem um cara que fala o que pensa, a gente fala, opa, pera um pouquinho, calma, não é legal. Eu, particularmente, achei pesado o que ele falou. Mas acho legal, o cara tem o direito de falar. Não, mas vou te falar que, para terminar o assunto, eu até disse para ele isso. Eu falei assim, eu era fã do Senna, eu era torcer pro Senna. Tanto que esse quadro assinado aqui foi porque meu pai encontrou o Senna no Japão e falou para ele, olha, o meu filho é seu fã. E aí ele assinou para mim, eu era o que mais torcia. Meu pai era fã do Piquet. Mas o Piquet foi tricampeão mundial, cara. Ele é um dos maiores da história. Sim. Tão bom quanto, se não até melhor. Assim, é uma discussão dos dois, né, que vai ser sempre. Só que aquela coisa da parte sexual e tal, ele já tinha falado isso, eu já tinha ouvido. Mas o que me chamou a atenção foram detalhes que vocês falaram lá, de casamento, não sei o quê, de anulação. Aí isso eu realmente nunca tinha ouvido. Ao mesmo tempo que é meio pesado, mas também você fica, por que o cara contou isso pra mim? Que nem o Gazola contou aqui também coisas e tal, e muita gente fala isso pra mim, né? O cara conta, às vezes, você não tá preparado. Você tá ali falando um papo legal, de repente o cara sente a vontade, começa a falar, você fala, epa! É isso. Não, foi muito interessante. Você tem colocado aí entrevistados e tirado coisas que acabam virando capa do UOL, capa do G1. Isso é muito bacana, cara. Eu acho que o nosso trabalho, ele passa por isso, né? É uma satisfação muito grande quando o nosso trabalho dá repercussão, quando a gente consegue trazer aí uma novidade para os meios de comunicação, para as mídias sociais hoje, essa novidade aí, né? Que hoje é uma loucura, porque tudo vai parar nas redes sociais. Então, o Balanço Geral, você agora, há pouco tempo, você voltou para o Balanço Geral, né, esse ano, só que se contar tudo, dá 15 anos, né? Mais ou menos, de Balanço Geral, é isso? A minha passagem a minha passagem na Record 14 anos, agora voltei completando 15 anos, exatamente. Mas de Balanço Geral é isso também? Não, você antes não, Balanço Geral 7 anos. 7 anos. Mas quando você começou a notar que algumas coisas que vocês botavam no Balanço Geral,
começava a repercutir no Brasil inteiro? Porque hoje, qualquer coisa que vocês falam ali, nos outros sites estão pegando e estão botando. Quando é que você começou a reparar essa curva assim? Você lembra, não? Cara, a gente vive num país que não reconhece o segundo colocado. Não reconhece o segundo lugar. O brasileiro só pensa no primeiro, só pensa no vencedor. A gente começou a perceber que começaram a olhar para a gente quando a gente começou a beliscar o primeiro lugar alguns minutos. Um minutinho em primeiro lugar que a gente ficava, já começaram a olhar para a gente diferente. E fez total diferença, porque a gente já trazia coisas interessantes no programa, mas ninguém dava muita trela. Quando a gente começou a beliscar primeiro lugar de audiência, começaram a olhar para a gente de uma forma diferente. Falou, esse programa tem coisa interessante e tal. E aí, eles passaram a assistir o programa, a colocar o programa nas redações dessas editorias de famosos, celebridades, até de esporte, porque vira e mexe a gente também traz um conteúdo que pode ser usado no esporte. Então, o brasileiro ele tem muito isso, ele gosta de olhar para quem está em alta. Se o cara está meio em baixa e traz uma coisa relevante, o pessoal deixa passar batido. Eu estou acostumado com isso, né, Se você está em alta, o pessoal fala, opa, pode colocar lá porque o negócio tá bom. Tem um exemplo aqui de um que ganhou 500 campeonatos brasileiros, Libertadores, Mundial de clube. O cara gosta mais do clube e da seleção. Aí ele ganha o Mundial com o clube, que é mais importante para ele que a seleção. Aí o cara vem e diz, não ganhou a Copa. Ele fala, chega a ser assim... Lá fora, nego não fala isso, mas o brasileiro ele gosta de implicar com os próprios atletas dele. É verdade. Mas fala aí você, que ano foi isso, mais ou menos, que vocês beliscaram o primeiro lugar? Então, o lance é o seguinte, quando eu comecei no Balanço, o programa deu super errado. Eu fiquei preocupado e eu entreguei o boné. Eu fui lá na direção da Record e falei, olha, não está dando certo. Porque eu comecei 26 de maio de 2014. Nossa, perto da Copa. O que aconteceu? O programa não tinha muita audiência e não decolou comigo. Aí veio Copa do Mundo no Brasil. A Globo que tinha os direitos, então a gente não transmitia. Então, Copa do Mundo, você sabe que o país foca tudo, a mídia fica toda voltada para o futebol. Então, eu peguei 3 momentos complicados. Peguei Copa do Mundo, férias e eleição. Então, quando chegou lá outubro, novembro, o programa não tinha virado. Eu comecei em maio. Eu fui lá na sala da direção, entreguei o boné, falei, não tá virando, se vocês quiserem colocar outro aí e tal. Só que aí a direção virou para mim e falou, isso eu tenho que tirar o chapéu, o pessoal da Record sempre foi muito ponta firme comigo. O pessoal falou, a gente pode não estar dando audiência, mas a gente está gostando do seu jeito de fazer o programa, a gente está gostando do conteúdo do programa, tá legal, a gente quer continuar com você. Cara, Júnior, eu vou falar um negócio para você, é muito interessante isso, cara. Os caras tiraram um peso das minhas costas, quando chegou no outro dia começou a dar audiência, cara. É incrível, subiu, né? Explodiu. Aí a gente começou a alcançar o primeiro lugar e tem os quadros ali. Aí a Hora da Venenosa tinha 15 minutos, virou 30, virou 45, depois virou 1 hora. E aí explodiu, o programa virou um sucesso. Olha, você vai me morrer. Essa Hora da Venenosa eu morro de medo, cara, porque às vezes vocês colocam, vocês já colocaram. Ela já falou dos 2 programas meus lá, eu falava assim, meu Deus, ela não pensa assim se a pessoa vai ficar chateada, não, ela fala. Eu sei que é um humor legal e tal, mas eu fico, ai. Não, ela é doida. A Fabiola Hypert é uma figura maravilhosa, assim, mas ela não tem medo de falar, não, cara. Ela fala mesmo. O que pintou na área ali, ela bate pro gol. Porque você ali, cara, eu reparo que tem de tudo, né? Então você tá falando ali ao mesmo tempo de um negócio de fofoca. Aí daqui a pouco você tá falando de um crime que aconteceu. Aí daqui a pouco você tá falando de uma coisa do governo. Eu falo, caramba, dá uma misturada ali. E eu, mal comparando, quando eu comecei a fazer o programa aqui, as pessoas falaram, você tem que ter um segmento, cara. Você tem que ter um segmento. Ou é esporte, ou é entretenimento. E eu comecei a ver uma abertura de tipo, todo mundo, de todos os meios diferentes, e uma facilidade minha também para entender todos os mundos, porque eu sou consumidor de quase tudo, então eu facilmente. Então eu vejo que vocês também ali têm uma facilidade muito grande de lidar com qualquer assunto. Isso foi proposital no início, ou depois que vocês viram que fala, dá para combinar aqui? Porque ninguém não falava, mas não é um programa de policial, não é um programa de fofoca, muda, tem tudo ali. Júnior, não, legal essa pergunta, porque assim, isso foi acontecendo naturalmente, mas a gente percebeu que o público desse horário, ele quer consumir um pouco de tudo. Ele tá em casa de boa,
e ele quer que a gente fale sobre os principais assuntos. E os principais assuntos, às vezes, passam pelos famosos também. O pessoal gosta de saber o que aconteceu. Pô, no dia que a gente está fazendo essa gravação agora, tem um acontecimento lá na fazenda do Leonardo, né? O melhor amigo dele, um tiro acidental, tudo. Então, a imprensa toda falando disso. Não tem como você não passar por isso. Então, isso foi acontecendo naturalmente. Mas uma coisa que é legal falar é da preparação que a gente tem, né? Para fazer o programa, para falar sobre os mais variados assuntos. Isso o rádio me ajudou muito. Eu me preparo, fui fazer pós-graduação em comunicação empresarial, em ciências políticas. Eu não estou ali boiando sobre os temas que eu estou falando. Tenho uma preparação. Claro. Ficar 3h30 todos os dias. É um domingo espetacular, é um fantástico, todo dia, né? Em relação ao tamanho né? do programa. É muito tempo no ar. Eu achei assim, eu acho engraçado, porque um programa de variedades significa que você tem que falar de assuntos diferentes e trazer pessoas diferentes. E nem todo mundo se prepara, porque é realmente complicado. Você está falando de um assunto meio, como é que fala? Meio sensível aqui, né, para algumas pessoas. De repente você está falando do famoso, daqui a pouco você está falando dos pop, aí mistura tudo. E é difícil arrumar um público fiel para isso. Mas uma vez que o cara gosta de você e do teu formato, aí ele fideliza, né? Eu acho isso. É isso. Então, eu acho que isso passa de você realmente ganhar o telespectador. O cara vai ver em você verdade. O cara sabe que eu sou palmeirense. Mas eu não vou sacanear o Corinthians por sacanear, só porque eu sou palmeirense. Claro. Então, por exemplo, na semana a gente trouxe uma notícia que o Morumbi abriu para vacinação. Parabéns para o São Paulo. Sim, pela iniciativa, para o Júlio Casares, para o presidente. O Corinthians abriu também lá o Neoquímica Arena. Que bacana. Então, eu tenho que deixar de lado essa questão, o clubismo, o torcedor, e tenho que mostrar para as pessoas que o meu envolvimento ali é com a verdade, com a notícia, com a informação. Vamos deixar para brincar de futebol na hora que é para brincar de futebol. O Palmeiras ganhou de 4-0 do Corinthians, vamos tirar sarro, vamos tirar uma onda. O Corinthians ganhou, os caras pegam no meu pé, os caras tocam a musiquinha lá do pananana, você tem que aguentar. Então faz parte da brincadeira. Então, mas tem hora para tudo. Então, com isso, a gente vai ganhando o telespectador, o cara vai vendo que ali tem um cara que quer fazer uma coisa séria, mas quando é para brincar, pode brincar, quando é para ter bom humor, é para ter bom humor, mas quando é para cobrar, quando é para bater, a gente está pronto também. Mas como é que você vê assim, essa sensibilidade um pouquinho maior das pessoas? Porque assim, cara, eu entendo o que você está falando. Ofensa é ofensa quando você está brincando. Agora, tem horas que você pode muito bem brincar. Se o cara já está acostumado com você, conhece o Gotino, ele é palmeirense, ele vai brincar que o São Paulo perdeu e tal, brincando. Isso não é uma notícia, isso que nem você falou, do Morumbi é uma outra coisa. Mas aí você faz uma brincadeira e às vezes você brinca, e essa história de rede social, meu amigo sempre diz que é um experimento que não deu certo, que é uma coisa que o ser humano não estava preparado para isso, e aí ele entrou. Porque, cara, eu sinto também que as pessoas pegam coisa... todo mundo fala com você sobre esse negócio da CNN, por exemplo, daquele dia do debate, que você teve que se desculpar, que não sei o quê. Mas, às vezes não há nada demais. Eu vi o vídeo também, não tinha nada demais. Mas eu acho que, assim, as pessoas procuram pelo em ovo, sabe aquela coisa de uma frase que você fala, um jeito de falar, e nego vem, começa. Ele ofendeu as pessoas, não sei o quê. Por exemplo, se você falar de um clube de futebol, ele, entendeu? Ele aproveitou o espaço dele para ofender, não sei o quê. Como é que você vê esse mundo louco que a gente tá, que às vezes você fala uma frase, tu tem que corrigir, pedir desculpa pela frase, sem ter nada, sabe, de querer ofender alguém? Júnior, você me fez lembrar uma história aqui. Helicóptero da Record, sobrevoando São Paulo, sobrevoando a Marginal Tietê, acontece um acidente. Foi agora, alguns meses. Aí estamos lá, olha, o helicóptero está sobrevoando a Marginal Tietê, pista expressa está nesse momento interditada, a viatura do SAMU está ali fazendo o resgate e tal, e vamos falando, vamos contando a história. Daqui a pouco a câmera virou um pouquinho, eu falei, opa, espera só um minutinho, tem uma piscina suja ali. Que clube é esse aí? É o Corinthians? E era o Corinthians, cara. As piscinas todas estavam com problema. Nós mostramos aquilo. Aí, os caras sabem que eu sou palmeirense, editaram o vídeo, colocaram nas redes sociais, isso explodiu. Só que os caras falaram, o cara é palmeirense, mas as piscinas estavam sujas. E aí o que aconteceu? 3 dias depois, os caras limparam as piscinas.
E o clube lá é muito legal. O clube, o social do Corinthians lá tem uma estrutura muito bacana. Chegou a ser o clube com mais sócios em São Paulo, com 90 mil sócios, um negócio maluco. Pô, cara, o que eu fiz? Tomei pau pra caramba. 3 dias depois, as piscinas estavam limpas, me avisaram. Eu pedi pro helicóptero sobrevoar lá e falei assim, olha, as piscinas estão limpas, tá aqui, ó. Eu não tenho rabo preso e não tenho esse negócio de ficar só falando mal. Então, aí as pessoas começam a perceber que eu tô ali, eu não tô com a intenção de prejudicar ninguém, nem de falar mal. É para brincar, a gente brinca e mostrar o que tá acontecendo. Cara, os caras queriam me linchar, cara, porque eu mostrei e tal. Mas quando ficou limpo, eu fiz questão de ir lá mostrar e falei, ó, tá tudo bacana aqui. Inclusive, vou passar nos outros clubes para saber como é que tá. Se tá limpo, a gente mostra. Se não tá limpo, a gente mostra também. Mas você acha que tem a ver com essa coisa da rede social, tem a ver também com esse negócio de polarização, de política? E assim, é uma coisa de... Eu ouvi uma entrevista sua você falando sobre isso, que isso no fundo, lá na frente, pode ser que ajude, né, o brasileiro a debater e tal, mas sei lá, cara, eu fico com um sentimento tão ruim em relação a isso, que eu acho que, sabe, eu vejo pessoas marcando brigas, a coisa muda toda, a dinâmica do povo mudou... Do convívio, é muito preocupante, sei lá. Cara, é preocupante, é triste, e eu vou falar para você que eu sinto muito, assim, cara, porque eu vejo que as pessoas não conseguem estabelecer ali um debate, uma discussão, ou até uma brincadeira. Mas eu penso que a gente está num momento de polarização hoje, ou você é um ou você é o outro. Eu acredito muito que a gente ainda vai amadurecer, a gente vai sair da polarização para politização. E não só no ambiente político, viu, Júnior? Eu acho que a gente vai para tudo, cara. Para a gente amadurecer, cara. Futebol é tiração de sarro, tiração de onda. O pessoal fica marcando encontro de torcida para se matar. No meio da pandemia, teve essa semana da nossa gravação aqui, teve. Então, a gente precisa crescer como gente, como país. A gente tem que melhorar, tem que evoluir. A gente tem que aprender a conviver com o diferente, com as opiniões, com os pensamentos. Só que eu acho que muita gente fala isso da boca para fora. Fala que tolera, fala que aceita, fala que gostaria assim, agora. Mas na prática não. Eu ia falar isso agora. A gente foi criado, você lembra, falando que futebol, política e religião sempre dá confusão e tal. Só que hoje eu tô vendo que futebol e religião estão ficando para trás, meu irmão. Porque essa parte da política, eu sinto que quando você começa a falar pro cara, conversando com um amigo às vezes, não, cara, esse presidente, ele tá... Aí o cara faz assim, não. Aí o cara começa a ficar nervoso de uma maneira que ele começa a gritar e começa a ficar... Aí você vê ele bufando, você fala, que isso, bicho? Calma, cara. Entendeu? Mesmo pessoalmente. Então eu acho que a parte da política em especial no Brasil, nos Estados Unidos também tá assim. Eu acho que aflorou de uma maneira que eu não sei se a rede social, claro que deve ter a ver com isso, né? Porque deu voz para um monte de gente. Mas você deve ter passado por isso, né? Você está falando com alguém, daqui a pouco você fala, pô, meu irmão, vou parar, porque daqui a pouco acabou o jantar aqui, não tem mais... A rede social é um negócio muito complicado, porque eles ficam tentando identificar de que lado você está pelo que você falou, mas eles acham que você tentou falar outra coisa, eles começam a interpretar. Então, eu já fui chamado de esquerdista, detetive, já fui chamado de bolsonarista, já fui chamado de Dória. Então, as pessoas vão tentando... Uma época que eu estava na CNN, o cara falou uma coisa, eu dei uma risadinha assim, né? Olha só, o cara escreveu lá, olha que absurdo, ele deu uma risada, ele debochou, que não sei o quê, tal. Pô, a pessoa falou um negócio engraçado, você não pode dar uma risadinha. Não pode rir, você tem que ficar com aquela cara, né, fechada. Então, hoje está muito assim, as pessoas tentando, achando que o que você está falando não é o que você está tentando falar, que você está querendo dizer uma outra coisa. E eu sempre falo isso para o meu telespectador. Cara, o que eu tenho para falar, eu vou falar direto. Eu nunca vou ficar mandando um recadinho, eu nunca vou ficar usando de outras palavras para chegar a alguém. Não, cara, a comunicação tem que ser direta, objetiva, clara. Se você quer falar de alguém, fala. Não vem com esse papinho de, olha, ele quis dizer tal coisa. Hoje as pessoas estão tentando decifrar o que a pessoa quis falar. Você me lembrou aqui eu botei o programa com o Tite agora, do treinador. Aí tu vai ver os comentários, quer dizer, tudo bem o cara chegar ali e dizer, por exemplo, pô, ele é cego, não convocou o fulano e tal. Agora o cara bota assim embaixo, petista.
Aí, o da Juliana Paz, tá todo mundo comentando sobre a Juliana Paz, aí vem um embaixo e bota Bolsominion é tudo igual, dando desculpa para... Aí eu falo, o que tem a ver, cara? Com nenhum deles eu falei de política. E o cara vai lá, ele se incomoda em ir lá no computador, ir lá e botar e postar, escrever aquilo só de sacanagem. É isso, tem muita coisa que não é ligado à política, tem muita coisa que não é ligado ao time, e os caras, eles vestem ali aquilo. Tá complicado, tá difícil. Eu acho chato isso, às vezes me cansa um pouco, cara. Embora eu seja cascudo, eu encare bem isso, já levei muito pau, já tentaram me cancelar algumas vezes, mas assim, eu encaro bem isso, mas chega uma hora que cansa, viu, cara? Quando você começa a perceber que as pessoas não estão prestando... O Brasil é um país muito de manchete, né, cara? As pessoas, elas leem a manchete, não lê a notícia toda. E às vezes, eles acham que você está dando uma opinião e não é uma opinião, uma informação. Ultimamente, eu tenho deixado muito claro isso. Eu escrevo e falo, isso é uma informação, não uma opinião. Porque a informação não tem como você discutir. Ou ela aconteceu ou ela não aconteceu. Não, agora tem um fiscal de like, hein? Você tem que ter cuidado. No Instagram, você vai lá e curte o cara falando o negócio. Se você não olhar o que ele está falando, porque se de repente ele tiver uma criticazinha ali, aí ferrou. O Gotino deu like no negócio, o cara circula. Parece que é um endosso, né? É isso mesmo. Tem que tomar cuidado com os sites de celebridades, de famosos, de televisão. Outro dia eu fiz um comentário na televisão, assim, dizendo, poxa, muitas mortes, o momento mais difícil que nós estamos atravessando na nossa vida. Eu acho que é o momento mais difícil da nossa geração. Inclusive, nós vamos fazer parte, inclusive, dos livros de história do futuro. Dos filhos dos nossos filhos. Vão estudar isso, vão falar sobre isso, e a gente está vivendo isso na pele. Pô, cara, 2 horas depois, começa a ligar, assessoria, gente perguntando e tal. O cara colocou lá que eu tinha entrado num embate com o presidente. Tá, porra, nada a ver, né? As pessoas mudam tudo, misturam tudo, uma loucura. Não, eu estava falando isso aqui hoje num programa que eu sempre falo da pandemia, mas é porque, cara, se a gente fingir que não está acontecendo nada, estamos aqui fazendo um programa divertido e tal, mas assim, o meu que é um programa longo, se eu não falar nada de pandemia, eu falo sim, e do momento e tal, de como é que você está se sentindo, tua família, não, porque é o seguinte... Daqui a uns 15 anos, a fonte de informação das pessoas do que aconteceu nessa época da pandemia, porque muita coisa vai ser apagada, né? Muita coisa não vai estar aqui à disposição o vídeo. Mas seria legal se as pessoas pudessem entrar, por exemplo, numa entrevista que eu estou fazendo contigo aqui e, de repente, pô, deixa eu ver o que ele falava naquela época, no meio da pandemia, no que estava acontecendo, entendeu? Para saber, para você fazer um documentário lá na frente, né? Saber qual era o pensamento das pessoas, né? Porque hoje tem muita informação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito. Eu fui ao médico hoje e estava batendo um papo com o doutor Brunini lá, que eu na verdade, ele é o médico dos meus filhos, mas eu fui lá para trocar uma ideia com ele, tá? Porque às vezes fica pesado. E aí ele falou, cara, nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, cara. É impressionante, né, cara? É a Terceira Guerra Mundial. Não tem tanque de guerra, não tem arma, mas está tendo um tiroteio ali fora de vírus, cara, que pode te acertar. E você pode sair com vida, você pode não sair com vida, qualquer um pode ser atingido. É complicado, é difícil, é uma novidade para todo mundo. É muito complicado, cara. A gente está fazendo essa gravação num dia que São Paulo parou, com muitas manifestações. É realmente um momento muito difícil, cara. E você falou bem, cara. Não tem como ignorar esse momento, não tem como não se envolver, inclusive não sentir isso, cara. Nós já vimos tragédias na nossa época, né? O 11 de setembro, aquela época de terrorismo. Vimos acidentes aí trágicos de avião, da Chapecoense, de tantas outras coisas, de outras guerras assim, né, cara, tal. Mas assim, uma coisa que vai durar 2 anos, 3 anos, que está parando o mundo, que a gente tem que mudar todo o nosso, né, nosso dia a dia, sem fazer nada, parar todos os campeonatos esportivos, os shows, as produções, tudo de tudo, né, cara? É muito louco isso, né? Muito louco de você saber que, morreu 200 e poucos mil, mas, pô, é só uma porcentagem da população. Pô, pelo amor de Deus, cara. São 200 e poucos mil que não era para morrer disso. O negócio não era para existir, né? É difícil, complicado. Sou super a favor da vacina, torcendo para que venham mais vacinas aí.
dos mais variados laboratórios, para que a gente possa vacinar logo e retomar a vida, né? Pô, eu queria estar aí no seu estúdio, esse estúdio nem moderno, fala, bacana cara, aí. nem fala. Entendeu? Ou eu Fim de aí, semana né? no Rio Ou de eu em Janeiro. Sampa, ou eu em Sampa fazendo contigo, pô. Agora, vem cá, você fala eu tava falando das coberturas esportivas que você fez, mas eu vi algumas também suas pesadas assim de jornalísticas mesmo, de você em escombros de coisa que caiu, do garoto que caiu. Dei alguns exemplos aqui. Você tem assim as 2 ou 3 mais fortes que você passou assim, que você foi cobrir pessoalmente, você falou, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Cara, eu participei das grandes coberturas jornalísticas da Record, com o Adriano Araújo, com o Eduardo Ribeiro. A gente fez ali os plantões, vários, acidentes aéreos. Eu passei vários dias lá em Chapecó, no enterro do pessoal da Chapecoense. Participei dos mineiros que ficaram presos lá no Chile, lembra? Foram várias horas, vários dias, uma cobertura intensa com um repórter lá no local. Então, eu participei dessas grandes coberturas. Rapidinho, isso, Gotino, isso você fazia ao mesmo tempo que você estava fazendo o balanço geral? Você era escalado para fazer essas coisas? Sim, ao mesmo tempo. A maioria das vezes, ao mesmo tempo. Tá. E assim, quando caiu aquele prédio no Largo do Paissandu, eu não sei se aí no Rio de Janeiro teve uma ampla cobertura, mas um prédio que desabou com vários mortos. Sim. Embora eu esteja no estúdio apresentando o programa, eu gosto de ir para a rua para fazer a matéria. E o fato de eu estar apresentando, quando eu chego na rua, me dá umas facilidades. Sim. Né? Me abre portas. Aí eu cheguei lá, o pessoal me convidou, falou, você quer entrar? Põe os equipamentos de segurança aí, você vai entrar. Cara, eu entrei com câmera e a gente foi mostrar o que sobrou do prédio. E aí teve uma hora lá que a gente teve que parar, porque estava dando curto, a água estava dando choque ali, a gente não podia nem encostar na água ali, porque corria um risco, aí a gente teve que voltar, e os bombeiros fizeram um trabalho ali, conseguiram salvar algumas pessoas. Foi uma cobertura interessante. Agora, eu tô chegando aqui, não podemos tocar na água, mas é impressionante a escuridão. Essa que você falou do menino, olha que legal, eu era repórter do Balanço Geral. Eu era repórter do Balanço Geral. Você não era apresentador. E os caras estavam pensando em fazer algumas mudanças lá e estavam tentando achar um cara. Eu vou fazer a matéria num hospital, Hospital São Mateus, Zona Leste de São Paulo. A entrevista está marcada. Quando eu chego lá, o entrevistado não vai. A mulher que estava grávida para reclamar do hospital não foi. Porra, a gente entra no carro e fala, vambora. Aí eu falei, já estamos aqui, velho. Eu falei, eu tô precisando emplacar umas matérias aí, velho. Tô numa fase ruim e tal. Aí o cara, vamos fazer então. Aí eu desci e fui levantar os problemas do hospital. Aí veio uma mulher falar comigo, falou, olha, meu filho caiu do beliche e ele machucou e tá aí para atender, ninguém atende e tal. Quando o moleque chegou, cara, a cabeça dele tinha inchado aqui, tinha uma bola de tênis aqui de inchaço. Cara. Uma imagem até muito forte. E aí eu entrevistei a mãe, mostrei o menino e tal, daqui a pouco o menino, pumba, caiu na frente do hospital. E não aparece ninguém para atender. Pô, aí eu vou lá, dentro de uma lanchonete ali, pego o garoto e a gente invade o hospital para que o moleque seja atendido. Foi uma cena fortíssima, assim, e essa reportagem deu muita repercussão. Dias depois, os caras me chamam para apresentar o Balanço Geral. Teve essa... Caramba, teve essa foi por causa disso, essa não situação. sabia. Foi logo depois disso, então, cara. Eu não sabia disso, assim, tipo... Foi bem interessante, né? Eu vou apresentar o Balanço Geral da manhã, né? E aí eu fico um tempo pela manhã e depois eu vou para o Balanço Geral da tarde. É muito louco. Quando você me mandou um vídeo, eu até respondi para você, eu até brinquei assim, eu falei, cara, não sou muito acostumado em estar com o meu nome lá e você falando... Porque é uma maneira que o pessoal até brinca, fala, né? Sensacionalismo, mas eu entendo, eu ouvi você falando muito sobre isso. Mas é engraçado, ao mesmo tempo que fica meio chocante, mas eu também acho... Eu acho que tem uma coisa pura ali de você estar falando assim, você está querendo... É uma coisa, tá trazendo as pessoas para chamar a atenção. Só que eu lembro que eu vi assim, atenção! Entendeu? Ele falou isso, ele disse agora e tal, ele depois de anos ele tocou... E aí eu até brinquei com você, eu falei, cara, eu não tô acostumado a estar meu nome vendo... Mas é engraçado como as pessoas... Isso prende a atenção das pessoas, né, cara? Isso é... No fundo, você tá jornalístico e entretenimento ao mesmo tempo.
Mas, assim, se você for analisar, não tem nenhuma mentira. O que a gente faz é dar uma ênfase na manchete ali. O telejornal, ele dá a mesma notícia, mas de outra maneira, no fundo, né? Mas assim, eu faço programa para uma pessoa que está em casa com muitos afazeres, está com muitas atividades. Hoje a pessoa está trabalhando. Então, a notícia que você está falando, por exemplo, do Senna com o Piquet, se eu não chamo o telespectador para prestar atenção, ele acha que são dois pilotos, automobilismo, carro. A senhora não vai se interessar pelo assunto. Mas quando eu falo assim, olha, dois dos maiores pilotos da história do automobilismo mundial, vários títulos envolvidos, um já morreu e o outro volta a falar sobre um assunto, aí a pessoa em casa começa a entender a história. Porque, na verdade, é uma arte de contar a história da vida real, né? Porque é vida real. É uma arte mesmo, cara. Ó, do mesmo jeito que você fala que eu deixo os caras à vontade, mas na hora que eu quiser, eu vou precisar, vou pedir para você fazer um vídeo daqueles assim... O Rap 77, o melhor, não sei o que eu fazer. Senão eu vou chamar as pessoas, cara. Eu vou ter que apelar para você. Mas é isso. A gente tem que fazer a comunicação que chegue para as pessoas, assim. E tem dado certo, né? Porque as pessoas vêm, as pessoas chegam para assistir. E as pessoas precisam entender também, porque tem muita crítica, né? Às vezes a pessoa fala, isso é sensacionalismo e tal. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente fala com o telespectador, a gente fala com as pessoas e tem para todos os tipos, para todos os gostos, né? Sim. Então as pessoas precisam entender. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto desse. Não, tudo bem, então você tem que assistir aonde você se identifica mais. Né? Tem gente que gosta de assistir o futebol com o Galvão narrando. Tem gente que gosta de assistir com o Rogério Vogan da ESPN, que é um narrador mais tranquilo, mais clássico. Então tem isso. As pessoas precisam respeitar mais os estilos, o jeito, as formas. A comunicação ela é plural. É verdade. Né? Às vezes, sabe aquela música? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta? É isso. Eu posso contar o contrário. Você não gosta de mim, mas sua mãe gosta. Né? Porque tem muita gente que se identifica com a comunicação que a gente faz. É verdade, é verdade. Não, cara, vocês têm feito um trabalho assim maravilhoso, impressionante a audiência de vocês. Agora, eu vou mudar o assunto rapidinho pelo seguinte. Quando eu recebo qualquer pessoa, eu faço meu dever de casa, vou olhar tudo, mas eu gosto de ver coisas assim que o pessoal não fala normalmente. Aí tô lá, eu lá, vendo tudo do Gotino, daqui a pouco me aparece uma matéria, não sei de que ano que você está mudando tua alimentação e a dieta, aí mostra a sua mesa, só tem salada, a mulher não vai comer nunca mais fritura, bolo e tal. Aí adianta uns anos, volta para cá, tá você com um prato de bolo desse tamanho, comendo bolo. Já com os que... Vem cá, essa alimentação, que história é essa, cara? Que matéria foi essa que eu achei? Eu coloquei na minha cabeça que agora vai ser para valer, Duran, porque eu já tentei de tudo. Cara, você pegou agora no calcanhar de Aquiles, cara. É no meu ponto fraco. Eu tenho um problema seríssimo com alimentação, eu tenho um problema seríssimo com comida. Não porque eu como muito, porque a mesa, para mim, é algo prazeroso. Cara, na minha casa, olhando aqui, eu tenho 1, 2, 3 mesas grandes onde eu recebo as pessoas. Para mim, mesa é confraternização, mesa é encontro. Casei com uma mulher que gosta de cozinhar, casei com uma mulher que gosta de receber as pessoas. Então, agora não, por conta da pandemia, mas a minha casa é sempre para a gente receber as pessoas. E, por exemplo, um sábado à tarde já recebe o pessoal, vamos beber alguma coisa, vamos comer alguma coisa, vamos comer uma coisa diferente, fazer um negócio e bater papo, trocar ideia, se ajudar, se ouvir também. Eu como por prazer. Então, eu tenho uma briga com a balança, né? Embora não pareça, cara, eu tô com mais de 120 quilos, mas eu tenho 1,90 de altura. Caramba, hoje eu acabei de te falar que eu fui ao médico justamente para dar uma olhadinha nisso, preciso dar uma reduzida aí. Mas o meu maior problema é esse, eu como por prazer, cara. E quando você come por prazer, nem sempre você vai ter na mesa a alimentação correta, né? Você que trabalha com eventos, você sabe do que eu tô falando, cara. Você tá num evento, pô, vem o garçom, ele não vai ter ali o queijinho branco com o peito de peru que você tem que comer.
né? Muitas vezes ele vai ter um negocinho ali, um dadinho de tapioca, vai ter uma outra E quando coisinha você tá legal pra sozinho, comer. cara, que nem minha família ontem à noite viajou, foi pra família da mãe da minha sogra, né, da mãe da minha esposa, aí ficou sozinho em casa. O que você acha que você come? Vai, pede um hambúrguerzinho, não tem jeito. Isso. Aí, esse é o problema. Não é fácil, mas eu tô na luta. Eu já até coloquei aquele balão gástrico, já coloquei, deu super certo, me ajudou muito, mas o meu problema é que eu tenho uma memória de gordo, né, cara? Eu gosto de comer, é prazer. Tu fez uma lipo e depois voltou, tu de, pô... Já fiz uma lipo também, não escondo não, foi legal também. Eu fiz na sexta e trabalhei na segunda-feira, uma loucura. Peguei no ponto fraco, hein? Alimentação não é mole não, hein? Mas eu vou te falar uma coisa, Gotino, para terminar nosso papo, que é o seguinte. Cara, eu sei que alimentação, por exemplo, muitas outras coisas são ruins pra gente, são ruins pro nosso corpo e tal. Mas se tem uma coisa que eu acho que vai fazer a gente durar muito e tá sempre, é isso aqui, né? É o humor. Eu me assusto muito com pessoas que são muito... que desistem de tudo rápido ou que arrumam problema com tudo e a gente está sempre de bom humor. Eu sou um cara que sempre estou vendo as coisas com bom humor. E você é um cara que faz a tua agenda lá para trabalhar até sexta, você ter seu final de semana, você ter seu lazer. Então, acho que a nossa cabeça é importante demais, né, cara? Porque isso controla tudo. Se a gente estiver bem de cabeça, de humor, de alma, né? Eu acho que o resto tudo, a gente dá... Lógico que a gente tem que se cuidar, fazer exercício e tal, mas se você estiver bem, sempre bem, né, de espírito, da mente, eu acho que isso, pô, é essencial pra gente, né? Pô, cara, eu acho que você tocou num ponto aí importantíssimo para as pessoas tirarem isso para elas também. Quem estiver assistindo a gente. Eu vejo as pessoas amargas, as pessoas se enfiando nisso e passa, inclusive, por rede social, por tudo isso. As pessoas desligarem um pouquinho da vida dos outros e viver a vida da melhor maneira possível e se cuidar, e não só na questão da alimentação, como você falou, né, cara? Tá com a mente legal, com a cabeça legal, pensando coisas boas, porque a gente já vive num momento difícil, num país difícil, uma situação difícil, então é realmente complicado. Então, acho que é uma dica legal para você compartilhar aí com quem te assiste, cara, para a gente poder pensar um pouquinho mais na nossa vida da melhor maneira possível. E isso passa também pela alimentação. E antes que alguém enche o saco, mas vai dizer assim, mas para você é fácil, vocês têm casa, tem... Cara, não é isso. Eu conheço muitas pessoas que às vezes passam por dificuldades, tem problema, mas, sabe, ela encara aquilo como um desafio e corre atrás e mantém a cabeça boa. E é isso que tem que ser, né, cara? Não adianta, senão... Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso como você. Acho que é claro que todo mundo tem a sua luta, tem a sua dificuldade. O cara tá ali, tá tudo bem, tá tudo mil maravilha. Não, todo mundo tem uma coisa que aperta, né? Tem um espinho na carne aí. Todo mundo tem uma dificuldade, seja familiar, financeira, de trabalho, pessoal, individual, não sei. Todo mundo, cada um tem o seu problema aí, mas você tem que tentar encarar da melhor maneira possível todos os problemas que aparecem. Quanta gente ganha tudo, fica milionário aí, no final das contas se suicida e fica triste, parece que não se realizou, né? Então é importante a gente se realizar dentro da gente. Meu irmão, queria te agradecer, mais uma vez te agradecer aí por sempre estar falando bem de mim, falando bem do programa. Você é uma simpatia, você é um cara que mostra uma energia muito boa, entendeu? Então isso para mim é sempre importante. Obrigado, meu irmão, valeu mesmo. Legal, Júnior. Para mim é uma honra participar aqui, um prazer estar com você. Eu acho que você hoje é um dos grandes entrevistadores aí. Acho muito bacana. Também ganhei um amigo, quando estiver em São Paulo, me avisa para a gente sair para jantar. Né? Vou levar você para jogar lá no Palmeiras, na nossa Copa Palestra lá de sábado de manhã, quando voltar ao clube. Tô dentro. Fazer uns golzinhos lá dentro. Vai ser um prazer. E é isso, meu irmão. Obrigado. Poxa, e continue arrebentando aí nas suas entrevistas, que a gente divulga lá, a gente mostra lá esse material relevante que você consegue colocar aí na internet. Valeu, obrigado, meu irmão. Tudo de bom aí. Valeu, um abraço.